Bom dia, Pai Senhor, povo de Deus, glórias a Deus. Eu vou deixar uma palavra nesta manhã para o meu teu coração. Eu estava meditando agora, senti de Deus de compartilhar com você, amém? No livro de Esther, glórias a Deus, capítulo 4, o verso... Livro de Esther, capítulo 4, o verso 13 vai nos dizer assim, 14 vai nos dizer assim. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e glorioso Pai, precioso Espírito Santo, nesta manhã eu quero te agradecer por esta oportunidade. Quero te agradecer, Jesus querido, pela tua palavra grandiosa, Senhor, nesta manhã. Continua, Senhor Jesus, abençoando as nossas vidas, nos dando vitória, nos capacitando. Abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que venhamos, ó Espírito Santo, ouvir atentamente a tua palavra e as tuas instruções. Meu Deus, nós não sabemos o que decorrerá do dia, mas sabemos, ó Pai, que quando nos alimentamos da tua palavra, temos ânimo, temos força, temos coragem, meu Pai, temos direção para prosseguir, Senhor, meu Pai, no decorrer deste dia. Graças te dou e já te agradeço pela vida de cada uma e cada um dos teus filhos que estarão vendo esta live, que estarão ouvindo, compartilhando, para que o teu nome seja glorificado. Amém? Glórias a Deus. Esta mensagem, esta palavra, todos nós já conhecemos, que fala acerca de Esther. Eu amo, irmãos, o livro de Esther, porque assim, se a gente for entender e compreender este livro, em nenhum momento você vai ver a palavra, o nome Deus, Jeová, aqui no livro de Esther. Você não vai achar. Só que a gente vai ver a assinatura grandiosa de Deus nesse livro. E eu fico assim maravilhada que Camila, às vezes eu fico pensando, quando eu estou meditando nesse livro, eu falo assim, Senhor, que coisa linda. Porque a gente não vê no livro de Esther o seu nome ser anunciado, a gente não vê uma ação direta, assim, vamos dizer assim, de Deus falando como nos outros livros, que Deus falava, enviava anjos, a gente não vê no livro de Esther, mas a gente vê claramente a tua mão. E dentro do processo inteiro do livro de Esther, nós vamos observar que o Senhor é como se o Senhor se mantesse ali em silêncio. No livro inteiro é como se o Senhor estivesse só observando a conduta do povo judeu, a posição daqueles que eram remanescentes, como Mardoqueu, Esther, que foi preparada, e o Senhor tipo assim, eu já ensinei, eu já preparei, agora eu quero ver como vai ser a conduta deles. Era, na minha visão, Camila, como eu entendo esse livro de Esther, era como se o Senhor estiver observando a vida deles, a vida dos judeus, e vendo, observando qual o posicionamento que eles iriam tomar diante da situação. E Deus em silêncio. Deus em silêncio. Eu vejo assim nesse livro de Esther. E na hora certa, Deus manifesta o seu socorro. Na hora certa, Deus vai trazendo o seu socorro, Deus vai dando direcionamento, Deus vai dando inspiração, Deus vai dando direcionamento, o Espírito Santo vai trazendo as informações, a forma de conduzir, a forma que Esther vai se conduzir. Não é assim que a gente vê. E a gente vai ver a ação direta de Deus. Então eu fico maravilhada com esse livro, porque nós não vemos o nome do Senhor, mas nós vemos, sentimos a presença dele nesse livro. Eu sinto a presença de Deus nesse livro inteiramente, irmãos, porque os livramentos que Deus proporciona ao povo judeu aqui é tremendo.
Os livramentos que Deus proporciona para esta nação é tremenda. É tremenda. Então, às vezes, eu não estou vendo a ação direta, mas a mão de Deus está ali. E é o que o Senhor vai falar comigo e com você nesta manhã. Talvez na tua visão, aleluia, o Senhor está em silêncio, mas o Senhor está dizendo, a minha mão está sobre você. Você não está vendo, eu estou te observando. Eu estou te observando, estou observando a tua conduta, estou observando o teu posicionamento diante dessa situação. Mas eu estou dentro do teu cenário. Então, nós vamos ver essa ação imediata de Deus. E quando chega no capítulo 4, que nós lemos no versículo 13, vai nos dizer assim, versículo 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e tua casa e a casa de teu pai perecerá. Quem sabe se tal para este tempo foi para que o Senhor te chegasse a este reino, para que chegasse a esse reino, né? O Senhor não, para que chegasse a este reino. Nós vamos ver toda a preparação de Esther, do seu primo, toda a preparação que ele fez para que Esther chegasse àquele posicionamento. Pai do Senhor, prima, bom dia, lá de São Paulo, Natália Bispo, um beijo no coração, manda paz aí para tia Márcia, todo mundo, tá bom? É com Deus. Nós vamos ver toda a preparação de Esther na sua caminhada. Mardoqueu preparando, ensinando a sua prima, porque ele sabia que era a responsabilidade dele. E quando ele vai ouvir dizer que o rei vai escolher, porque a rainha Vasti recusou-se a apresentar na mesa do rei, quando o rei Assuero mandou, a palavra vai dizer que ele já logo ali, ele não, creio eu que o Espírito Santo já logo dá uma direção para Mardoqueu, prepara Esther, porque a rainha vai ser deportada, a rainha não serve mais para estar na presença do rei. Prepara Esther, porque eu tenho um propósito com ela lá dentro. E Mardoqueu já vai orientar a Esther de todas as formas, essa jovem judia, sofrida, órfã. Mas ali, ele vai preparar esta menina e chega ao ponto de Esther ser escolhida, vai para dentro do palácio, nós conhecemos a história, a preparação, o rei a escolhe, e a Bíblia diz que o rei se aperfeiçoa tanto, que a ama tanto, mais do que as outras. A graça, a beleza de Esther caiu tanto nos encantos do rei, que o rei amava mais ela do que as outras. E passado-se um tempo, vai se passar um bom tempo, um longo do tempo, Esther está dentro do palácio fazendo as suas atividades como rainha, enfim, e vai chegar um certo tempo em que Mardoqueu vai descobrir uma conspiração, vai descobrir um decreto de que a mãe está fazendo contra o povo judeu. Uma tramóia, né, podemos dizer assim no nosso linguajar, em que a mãe está tramando contra o povo judeu porque Mardoqueu se recusa a se curvar perante ele. Mardoqueu fica à porta do palácio, mas ele não se curva perante Amã. E isso inflama, porque uma pessoa que é soberba, uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que não aceita que outra pessoa passe por ela sem a cumprimentar, a todo tempo, por ela ter um pouquinho de poder, ela quer que aquelas pessoas a curve, quer que aquelas pessoas a reverenciem. Só que Mardoqueu sabia que toda reverência pertencia a Deus e não ao homem. Ele sabia que toda reverência pertencia a Deus e não a Amã. E Mardoqueu e Amã vai se inflamar com isso e vai ficar observando aquele comportamento de Mardoqueu e vai criar um decreto assinado e declarado que todo judeu de toda aquela província deveriam ser morto. Ele vai preparar esta arapuca, vai preparar esta situação para destruir o povo de Deus. E quando Mardoqueu vai descobrir essa situação, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele rasga suas vestes, se veste de cinzas e começa a chorar, a prantear. E aí os eunucos que estão ali vão saber e vão passar para a rainha Esther, dizendo o estado em que o seu primo se encontra e o que Mardoqueu está fazendo. Esther vai procurar informações e vai descobrir que o que está acontecendo com o seu primo é que houve-se um decreto, aonde ele vai dizer para Esther
nesta palavra. Ele vai dizer para ela, porque se de todos te calarem nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá. Nesta mensagem, Mardoqueu vai dizer assim para Esther, quando ele manda avisar Esther, dizendo que se Esther não quiser se envolver, tudo bem. Ele vai dizer, olha, Esther, se você não quiser se envolver nesse problema, se você não quiser se indispor com o rei, não é? Tudo bem. Só que se de todo tempo você se calar nessa situação, se de todo tempo você ficar quieta, não se envolver, socorro e livramento virá da outra parte para o povo judeu. O Senhor Mardoqueu sabia perfeitamente que socorro e livramento viria para ele e para todo o povo. Você está entendendo? Ele não, em nenhum momento ele estava duvidando do poder de Deus. Em nenhum momento eu fiquei meditando nessa pequena frase que diz, se de todo tempo se calares, socorro e livramento virá. De outra parte virá. Mardoqueu sabia que Deus levantaria alguém para trazer livramento, mas eles não seriam mortos. Ele sabia perfeitamente que se Esther não se levantasse, não se posicionasse, Deus enviaria alguém para os livrar. Isso é confiança, irmãos. Isso é confiança e é certeza. Mardoqueu poderia aqui estar desesperado. Ele poderia aqui dizer não, ele poderia mandar pressão em cima de Esther e dizer, Esther, não, eu te preparei, pelo menos me salva, me tira dessa situação que o povo, tudo bem, fique aí, mas me salve dessa situação. Não, ele tinha plena convicção que Deus, nem se fosse no último minuto, enviaria socorro. Essa confiança é que nós precisamos ter no nosso Deus. É a perseverança. Mardoqueu, mesmo sabendo do decreto, ele perseverou na porta do palácio, ele não recusou. Mardoqueu, ele não se escondeu, ele não se exilou, ele não fugiu da raia, ele permaneceu ali firme, mesmo sabendo que havia um decreto sobre a sua vida e sobre a vida da nação. Mardoqueu permaneceu firme e confiando no Senhor, porque ele vai dizer para Esther, se você não fala nada, não tem problema, se você não se envolver, não tem problema, socorro e livramento virá de outra parte, não tem problema nenhum, Deus vai levantar alguém, vai nos ajudar. O que o Senhor está me dizendo e te dizendo nesta manhã, você sabe o que é? É que nós temos que ter a mesma perseverança que Mardoqueu e a mesma confiança, mesmo sabendo que está havendo um decreto de morte. Ele sabia que havia um decreto de morte, irmãos. Olha a palavra de conforto que ele vai dizer para quem está dentro do palácio, que é a rainha Esther. Ele vai dizer, se de todo tempo se calares, não tem problema. Socorro e livramento de outra parte virá. Deus vai levantar outra pessoa e vai nos livrar e vai nos socorrer. Não tem problema, Esther. Não tem problema se você não quiser fazer. Não tem problema se você não quiser se envolver. Não tem problema, eu sei que o meu Deus vai se levantar e vai trazer socorro e livramento para o povo judeu, mas nós não vamos morrer por causa desse decreto. Imagine que ele poderia estar em desespero, ele poderia estar desesperado e dizendo assim, agora, vamos dar um jeito de fugir, vamos sair daqui, vamos embora desse lugar, mas nós não vamos ficar aqui. A rainha Esther está protegida, a rainha Esther está dentro do palácio, o rei ama ela, nós não. Nós somos um povo judeu. E há aí um selo de decreto pelo governador, que era Amã. Então, como que eu vou lidar com essa situação? Não, ele não correu. Ele perseverou. Ele ficou na sua posição. E é o que o Senhor está dizendo para mim e para você. Diante das adversidades que nós estamos enfrentando, que posicionamento que nós estamos tendo? Nós estamos correndo? Nós estamos amedrontados? Nós estamos gritando para todos os lados que ninguém nos ajuda, que ninguém nos socorre, que ninguém nos protege, mesmo estando debaixo de um decreto de morte, mesmo estando debaixo de um diagnóstico a qual o médico deu, dizendo que acabou, que não tem jeito. Qual é a tua posição diante dessa? É você acreditar no que estão falando ou você acreditar que socorro e livramento da parte de Deus virá?
que socorro e livramento do outro lado virá sobre a tua vida e a sua casa. Eu entendo neste pequeno versículo como se a Mardoqueu estivesse dizendo, olha, eu não vou temer, não tem problema nenhum, eu sei que Deus vai me livrar, eu sei que Deus vai me socorrer, eu sei que Deus será por nós, porque ele não desampara, ele tinha uma convicção, ele tinha uma fé, irmãos, ele tinha uma confiança em Deus, e a mesma forma temos que ser nós. Diante das adversidades, diante das lutas, diante das provas, diante das perseguições, diante das calúnias, diante das afrontas, nós temos que ter uma convicção que mesmo o inimigo de nossas almas nos atacando, ferindo a nossa carne, enviando enfermidade, mesmo sofrendo afrontas, mesmo sofrendo perseguições, mesmo, aleluia, ferido dentro de uma causa, nós temos que ter a convicção que socorro e livramento da parte do Senhor virá para a nossa vida. O problema é que a gente é muito falho. O problema é que a gente é muito fraco nesse momento. Nesse momento a gente começa a se desesperar. Nesse momento a gente começa a querer achar que acabou tudo, que é melhor se entregar, que é melhor fugir, que é melhor abandonar o barco, que é melhor deixar a fé, que é melhor abandonar esse negócio de servir a Cristo porque não dá certo, esse negócio de cultuar a Deus não tá dando certo, eu só tô tendo problema. A gente só vai olhar para isso. A gente não vai olhar para o socorro e livramento que virá de imediato se eu perseverar, se eu confiar. E o Senhor nesta manhã está me advertindo e te advertindo. Aleluia. Se de todo tempo você se calar diante dessa situação, se você não se posicionar, tudo bem, levantará-se outro e socorro e livramento virá. Só que aí nós vamos entender agora a palavra e o mistério. Aleluia, que vai dizer assim: glórias a Deus, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, vírgula, mas tu e tua casa, aleluia, mas tu e a casa de teu pai perecereis, aleluia. Aí o que Mardoqueu vai dizer? Só que tem um problema, Esther. Deus vai enviar socorro e livramento para o povo judeu. Só que agora eu vou te dizer uma coisa, só que tu e a casa de teu pai perecerá. Aí vai dizer, mas irmã, a Esther não tinha família? Os pais de Esther não eram mortos? Sim, o que Mardoqueu estava querendo dizer é que a casa de seu pai, que era o tio, ele seria um dos primeiros a ser morto, porque a sede de Amã era contra Mardoqueu. Então ele seria um dos primeiros a ser mortos. E Esther também, porque Esther era judia e ela estava dentro do palácio. O rei não sabia. Se a gente for ler o texto, nós vamos ver que em todo o tempo, desde quando Esther é entrada dentro do palácio, ela é ensinada e advertida para Mardoqueu para não dizer a sua descendência, não dizer que ela é judia. Então ela guarda isso, ela não mente, mas ela guarda isso, ela fica guardado para ela em que ela não é judia, ela não fala para o rei, ela não revela para o rei que ela é uma judia também. E em todo o tempo Mardoqueu vai dizer para ela não revelar esse segredo ao rei. Por quê? Porque tudo tem um tempo de ser revelado, tudo tem um tempo de ser manifesto, tudo tem um tempo de ser falado. Nós temos o hábito de querer falar tudo a todo tempo e a toda hora. Só que é por isso que às vezes nós sofremos e padecemos, porque tudo há tempo de falar, tudo há tempo. O Eclesiastes mesmo vai dizer: há tempo para todo propósito. Há tempo de se falar e há tempo de calar. O tempo em que Esther precisava neste momento era de se levantar. Era o tempo de falar, porque o tempo de calar dela já tinha cessado. Porque ela já estava dentro do palácio, ela já era rainha, ela já era amada. Então o tempo dela se calar já tinha terminado. Agora era o tempo dela falar. Era o tempo dela abrir a boca. Era o tempo dela se posicionar e dizer quem ela era ali dentro. De que descendência que ela era. Aleluia. E nós vamos entender que Mardoqueu vai dizer para ela: então, lembra-te que tu e a casa de teu pai perecerá. Tipo, você não vai estar livre também. Não se esqueça que você também é uma judia. Não se esqueça que você, da onde é que você saiu. O decreto também é para você. Se você não se envolver, não tem problema. Mas você e a casa de teu pai perecerá. Muitas das vezes, irmãs, nós perecemos porque o Senhor nos coloca em determinados lugares. O Senhor nos coloca em determinadas situações. E nós
eu vou colocar assim nas minhas palavras, por falta de discernimento, ou com, às vezes, até medo de represárias, não é? Medo de represárias, medo de nos afrontarem, medo de nos criticarem, medo de nos excluírem, medo de nos desprezarem, nós nos calamos. E às vezes outras pessoas irão sofrer a retaliação. Talvez pessoas da minha família, pessoas da minha casa vão sofrer a retaliação. Por quê? Porque eu me calei num tempo em que era para se falar. Eu fechei a minha boca no momento em que era para se falar. O tempo era aquele. Mardoqueu vai dizer: Esther, se te calares, virá livramento. Virá livramento para o povo judeu, mas tu e a casa de teu pai perecerá. Mas será, olha o que ele vai dizer. Mas quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Ele vai dizer, quem sabe, Esther, se não foi para esse propósito, se não foi para esse desígnio de Deus que você chegou aí, que você chegou nesse reino, que você se tornou rainha, será que não foi para este propósito, para que você viesse, aleluia, interceder, fazer alguma coisa para que o povo fosse livre, para que o povo não viesse morrer? Será que não é a tua vida que Deus quer usar neste lugar? Era dessa forma que Mardoqueu estava dizendo para Esther: ô Esther, será que não é Deus te usando dentro da tua casa? Ô Esther, será que não é Deus te usando no meio da tua família? Esther, será que não é Deus te usando no meio do trabalho, dos teus colegas de trabalho? Esther, será que não foi para este tempo, para este propósito, para este dia, que o Senhor te colocou neste determinado lugar, que o Senhor te escolheu, te levantou, aleluia, para você interceder pelo teu povo? Será que não foi esse propósito que o Senhor escolheu para a tua vida, minha filha? Hein? Era dessa forma que Mardoqueu estava dizendo, e é dessa forma que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã. Será que, aleluia, essa situação que está acontecendo aí dentro da tua casa é para você se calar? É para você fechar os olhos e fingir que nada está vendo? Não é porque você tem aí dentro da tua casa talvez uma posição, não é porque a tua casa depende de você, ou talvez porque você se sinta o menor, porque muitas das vezes nós se sentimos o menor, falar, eu não vou falar, eu não vou me envolver, eu vou ficar quieta, deixa acontecer. E papai está dizendo, se você não falar, socorro e livramento de outra parte virá, mas tu e a casa de teu pai perecerá, aleluia. Você vai sofrer, talvez você vai chorar, porque você se recusa a abrir a tua boca, você se recusa a se levantar, você se recusa a tomar um posicionamento diante dessa situação. E quantas vezes, aleluia, nós sofremos porque nos recusamos dentro do ministério, até mesmo dentro da igreja. Quantas vezes o Senhor levanta, o Senhor capacita, o Senhor te ensina, o Senhor te dá dons espirituais, o Senhor te instrui, só que você fica com medo, você fica insegura, você acha que não é com você, e papai está dizendo, se de todo o tempo te calares, socorro e livramento virá. Se você se calar, eu vou levantar outro, vai ter outra pessoa, só que tu e a tua casa perecerá, tu e a tua família perecerá. É por isso que você está sofrendo, é por isso que você está passando luta, é por isso que Satanás está se levantando, porque você se cala, porque quando o Senhor quer te usar, você fecha a boca, porque quando o Senhor manda você ir, você não vai, porque quando o Senhor te mostra, você fala que não é com você, porque quando o Senhor diz, aleluia, que é para você fazer, você se recusa, porque você tem medo. Você tem medo da retaliação. Você tem medo da perseguição, você tem medo do que vão achar, você tem medo do que vão dizer, você tem medo deles te desprezarem. Aí papai está dizendo, que é isso, minha filha? Lá no mundo você era desprezada. Podemos dizer que lá no mundo, quantos de nós éramos desprezados, éramos chacoalhados para um lado para o outro, muita gente nem ligava para nós e mesmo assim nós estávamos lá. Agora na presença de papai, papai
te limpou, te adornou, te deu um banho, aleluia, te deu unção, te deu autoridade, te deu o Espírito Santo da verdade, te deu os dons espirituais, e você se recusa. Você se recusa a fazer algo para Ele. Você se recusa, aleluia, a interceder por este povo. Você se recusa a interceder pela tua casa. Você se recusa a não se envolver. Quantas pessoas, irmãos, às vezes, dentro do ministério, acontecem determinadas coisas, dentro do ministério, ou até mesmo dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho. A gente está vendo, a gente está ouvindo, porque nós não somos cegos e não somos surdos, irmão. Nós temos entendimento. Quantas coisas acontecem e a gente está vendo. Só que aí a gente prefere ficar assim, ó, não é comigo, eu só vim aqui para adorar, eu só vim aqui para glorificar. Isso aí é o pastor que resolve. Eu não estou dizendo de você ver uma pessoa fazendo alguma coisa errada e você chegar no pastor e ficar fazendo fofoca. Não é isso. Não é isso. Eu estou dizendo assim, nós, como membros do corpo de Cristo, quando eu vejo um irmão, uma irmã minha, que eu vejo que ela está conduzindo para o caminho de queda, eu não tenho que simplesmente olhar e dizer, o pastor que discipline, não. A minha função como membro também não é lá e repreendê-la. Não. A Bíblia fala que só fizer isso, como está lá escrito no livro nas cartas de Paulo, ele vai dizer bem claro, que quando você vê um dos seus irmãos pecando, se você tem testemunha, você tem prova, você vai lá com uma ou outra testemunha e repreende, para que ele não possa fazer mais. A Bíblia nos dá esse ensinamento. Não é você repreender o quê, irmão? Você chegar no irmão e dizer assim, irmão, eu vi o que você fez, está errado, assim, assim, assim. Irmão, vamos fazer uma oração, vamos vigiar, não vamos ceder mais não o desejo da carne. Não estou dizendo você chegar na cara do irmão, colocar o dedo e dizer, você está pecando, você vai para o inferno, você vai morrer, eu vou contar para o pastor, você vai ver só. Não. Não é assim que funciona. Disciplinar não é assim. Disciplina é com amor. Nós temos que ter sabedoria. E aí eu estou vendo alguma coisa errada ali dentro da igreja. Só que eu, como membro de Cristo, como corpo de Cristo, fazendo parte, eu tô vendo aquilo. Você acha que eu não vou me importar? Eu não vou chegar na irmã, eu não vou repreender. Mas quando eu chegar na minha casa, eu vou dobrar o joelho, eu vou orar por aquela vida. Eu vou, Senhor, olha a minha irmã tá prestes a cair. Senhor, olha assim, olha como ela tá distante, olha como ela tá fria, olha como as coisas do mundo estão tentando derrubar. Meu Deus, ajuda a minha irmã, ajuda ela, Senhor. Eu não preciso acionar trombeta, dizer para A e B e falar, ó, vai demorar muito tempo, vai cair, não. Eu não preciso fazer isso. O que eu tenho que ter é sensibilidade do Espírito, aleluia, e dobrar o meu joelho pelas madrugadas, interceder por esta vida. Isso é se envolver. A mesma coisa dentro da tua família. Às vezes você está vendo que alguém na tua família está tomando um direcionamento errado, está na rebeldia, está na bagunça. Você está vendo que vai acontecer o pior. O que você vai fazer? Você vai orar, você vai buscar a Deus. Senhor, visita esse filho, visita essa pessoa, visita esse meu irmão, liberta, cura, salva. Não é você chegar e colocar o dedo na cara dela, na cara dele, e dizer, você é sem vergonha. Você viu Esther chegar na cara de Amã e dizer assim, Amã, você é um sem vergonha, você não presta, porque você está tramando contra mim, contra o meu povo. Não, ela usou de estratégia. Ela usou de estratégia, e se a gente for ver, a estratégia que ela vai usar, primeiramente ela vai jejuar 3 dias, e ela vai colocar todo o povo para jejuar ao seu favor. E depois disso, depois do jejum, depois dela se apresentar ao rei, que ela corria risco de morte, ela vai preparar um banquete. Ela vai preparar uma mesa posta. Ela vai mostrar para o rei, aleluia, que ela quer uma comunhão, que ela quer uma alegria, ela quer um diálogo. Você está entendendo? Ela não vai atacar de imediato. E o Senhor está dizendo, você está usando as estratégias erradas para a tua casa. Você está usando as estratégias erradas para o teu ministério. Não é ferindo, não é acusando, não é criticando, não é dizendo que não presta, não é dizendo que vai morrer na droga, que vai morrer na prostituição, que isso resolve. Você está usando as ferramentas erradas, Esther. Você está aguçando mais o desejo do pecado. Trabalhe como estratégia. E a Bíblia vai dizer que Esther vai trabalhar de uma forma diferente. Por quê? Quando ela decide se envolver, vamos voltar lá para o se envolver.
Muitas das vezes eu e você não queremos nos envolver. Não, isso não é assunto para mim. Às vezes você está vendo lá dentro do emprego. Você está vendo que a pessoa é mau caráter, você está vendo que a pessoa às vezes até rouba, você está vendo que a pessoa faz um monte de coisa errada, mente, manipula, não é assim? E aí o que que acontece? Você está vendo tudo aquilo, só que aí de vez eu pegar e falar, não, eu vou orar por essa pessoa. Irmãos, a oração resolve, viu? Oração e jejum aqui resolve. Eu vou dizer uma coisa pra você, tem coisas que a gente acha que tudo a gente resolve na boca. A gente resolve no grito, só que não é bem assim não. Muitas das vezes é jejum e oração. Muitas das vezes é a gente dobrar o nosso joelho, é a gente dobrar o nosso joelho e pedir a Deus socorro, pedir a Deus, aleluia, que o Senhor venha dar livramento, que o Senhor venha dar ajuda para nossa casa, que o Senhor venha socorrer aquela pessoa dentro do nosso emprego, que o Senhor venha, aleluia, ajudar aquela pessoa, Senhor, que está, Senhor Jesus querido, sofrendo afronta, sofrendo perseguição, aquela pessoa que não está conseguindo resistir às afrontas do diabo. Não é porque, irmãos, nós temos aquele hábito. Eu não faria isso, sabe por quê? Porque eu, graças a Deus, eu tenho a Cristo. Tudo bem, irmão, nós podemos ter Cristo. A humanidade inteira tem Cristo. Porque ele morreu foi para todos. Agora, a diferença é obedecê-lo. A diferença é obedecê-lo. A diferença é obedecê-lo e começar a obter o caráter de Cristo, que é o quê? Os frutos do Espírito. Isso é a diferença. Cristo, todo mundo tem. Se você chegar numa pessoa e falar assim, você tem Cristo, todo mundo tem Cristo. Agora, a diferença é se ele habita em mim. A diferença é se ele faz a diferença em mim. A diferença, aleluia, é se ele tem morada permanente em mim. Porque se ele habita na minha vida, se ele faz morada permanente, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Pode passar qualquer pessoa, ela vai ver a diferença. Eu posso estar em qualquer lugar, aquela pessoa vai ver a diferença. Ela vai dizer, não vamos ali, por quê? Porque aquela pessoa ali é crente. E não é qualquer crente. Não é qualquer crente. Você está entendendo? Você está entendendo? Porque a identidade de Deus testifica. Deus testifica, essa é a verdadeira transformação. Eu não estou aqui dizendo de vestes, eu não estou dizendo aqui, eu estou dizendo de condutas e hábitos. Porque vestes não salva, não transforma, não liberta. O que muda o cenário, você sabe o que é? É a transformação. Porque a partir do momento que Cristo habita na minha vida, eu sou uma nova criatura. Aquele hábito que eu tinha de mentir, eu já não minto mais. Aquele hábito que eu tinha de roubar, eu já não roubo mais. Você tá entendendo? Aquele comportamento de prostituição, eu já não vou me prostituir mais. Aquela fala minha agressiva, eu já não vou falar mais. Por quê? Porque Cristo vai habitar em mim. E conforme eu vou aprendendo, eu vou conhecendo a Cristo, Ele vai se aperfeiçoando e eu vou me aperfeiçoando a Ele. Porque cada vez que eu vou meditando na Bíblia, irmãos, eu vou conhecendo a Cristo. Eu vou conhecendo a Deus. Eu sempre digo assim, irmãos, eu sempre digo isso quando eu vou pregar, quando eu tenho oportunidade. Você sabe o que é? Como que nós vamos habitar no céu se nós não conhecemos o dono de lá? Como que eu vou morar no céu se eu não conheço o dono daquele lugar? Se eu não sei os seus gostos, se eu não sei do que ele gosta, se eu não sei da maneira em que ele gosta. Sabe por quê? Porque quando alguém chega na minha casa, não é assim? Quando uma visita chega na minha casa, antes dessa visita vir na minha casa, ou de eu ir na casa de alguém, você não vai procurar saber a informação dessa pessoa? Não é assim? Pelo menos eu, quando eu vou fazer visitas, quando a gente vai fazer visitas, a gente procura saber. É uma pessoa assim, ela é da igreja? Não, ela não é, mas quer uma oração e tudo, ela quer um culto lá, tal, assim. Que benção, tal. Quantos filhos, é casada, é solteira, trabalha, estuda, o que faz? Você entendeu? A gente procura informações. Para quê? Para que a gente possa começar a orar antes de entrar dentro da casa daquela pessoa. A mesma coisa é com o Senhor. Eu tenho que me preparar antes de chegar lá. E eu tenho que procurar conhecê-lo. E eu vou conhecer ele como? É pela palavra. Eu tenho que meditar. Oséias vai dizer, erreis por não conhecer as Escrituras. Nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras, não conhecemos a Cristo, não conhecemos a Deus. E aí a gente vive tropeçando, porque um fala isso não pode, o outro fala isso não pode, isso é errado, mas e o que a Bíblia fala? O que Jesus fala acerca disso? Se é certo ou se é errado? Porque se a Bíblia está dizendo que é certo, é certo. Se a Bíblia fala que é errado, então não serve para mim. Então eu não quero.
Porque se eu quero morar no céu, eu quero ser salvo, eu quero ser luz para este mundo e sal para essa terra, então aquilo que me contamina e aquilo que a Bíblia reprova, eu não quero. Eu não quero. Um exemplo, a Bíblia fala bem claro, foge da aparência do mal. Se a Bíblia está dizendo para mim fugir da aparência do mal, para que eu vou ficar passando na frente daquilo que é a aparência do mal? Eu vou brincar com o pecado. Se eu vou brincar com o pecado, eu vou cair nele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fugir. Se eu vejo que algo vai me fazer cair, para que eu vou ficar batendo naquela porta? Para que eu vou ficar insistindo naquela porta? Eu vou fugir. A gente vai ver isso nitidamente em José. A mulher de Potifar chega para diante de José querendo seduzi-lo, querendo encantá-lo. José, na sua integridade, olha para vocês verem, irmão. José é um rapaz novo, bonito. Ele tinha tudo para crescer nas costas daquela mulher, vamos dizer no linguajar de hoje. Ele tinha tudo para crescer nas costas daquela mulher, para se tornar até mais do que governador ali. Só que José mostrou a sua essência. Ele, tipo assim, José disse, não, eu sou salvo. Eu tenho um compromisso com Deus, não tenho um compromisso com ninguém da terra. Nem que eu tenha que enfrentar a prisão de novo. Mas eu não deito na tua cama, eu não rolo com você, eu não cedo nada para você. Você está entendendo? Por quê? Porque José, ele sabia que quem habitava nele era o Senhor. Ele não poderia entristecê-lo, irmão. Quem tem Cristo, quem é transformado, não entristece a Cristo de forma alguma. Mesmo, eu estou dizendo, irmão, de pecado, daqueles pecados que a gente tem o hábito de ir lá e buscar. A gente sabe que é errado, porque nós somos pecadores. Agora, aqueles pecados involuntários que a gente faz sem pensar, nossa, meu Deus, não era para mim ter feito isso, eu fiz, tudo bem. Você vai lá e se arrepende. Agora, aquele pecado que você sabe que a Bíblia reprova, que você sabe que é pecado, você está fazendo, já é diferente, você vai ter consequências. José, ele sabia que se ele se deitasse com aquela mulher, ele teria consequências até de morte. Só que ele poderia também se beneficiar se ele fosse talvez outro vacilão, vamos dizer assim, né? Algum que é vacilante poderia, nossa, a mulher de Potifar tá me dando atenção, nossa, ela tá aqui me paquerando, olha, eu caí na graça dela, eu vou aproveitar, eu não entendo nada mesmo aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar. Ele poderia ter se deitado com aquela mulher, manter um caso com ela por longos anos. Só que isso só beneficiaria ele e a Deus. E o propósito que Deus tinha com a família dele. E o propósito que Deus tinha com a terra dele. Você está entendendo? E o compromisso que Deus tinha, e o sonho que Deus tinha dado para José, ele ia jogar tudo para fora por causa de um desejo insano de uma mulher. Por causa de uma mulher que estava cobiçando ele ia ceder para sair daquela miséria. Quantas pessoas às vezes cedem por tão pouco, irmãos, por trocado. Só para se ver livre. E o Senhor está dizendo, não ceda, não ceda. Eu não sei porque o Senhor levou para essa passagem, mas entenda, vamos, eu pego para mim também, vamos nos policiar e vigiar. Com os pratos que Satanás oferecer. Não é Deus. O que Deus tem para você, talvez o caminho pareça até longo. Talvez o caminho pareça até mais difícil, porque José teve que voltar para a prisão, porque a mulher ficou com as vestes dele porque ele fugiu. Ele teve que ficar dentro da prisão. Aleluia, ele teve que sofrer, ele teve que passar mais humilhação, mas a sua integridade, o seu caráter estava limpo perante Deus. Oh glórias, aleluia, a sua identidade diante de Deus continuava fiel, continuava temente. Era como se o Senhor dissesse, esse é o meu filho, esse é o meu filho fiel, ele não cedeu, ele está dentro da prisão, vai padecer mais 3 anos, vai sofrer mais 3 anos, mas ele está lá livre de acusação. A sua consciência não condena, Satanás não o condena, ele está livre disso. Irmão, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor para um crente. Aleluia. Ele andar por essas ruas ou aonde ele chegar de cabeça erguida. E ninguém tem nada a falar contra ele. Você está entendendo? Agora a coisa mais triste que é você passar em algum lugar e você ver um cristão e a pessoa dizer, ali é uma pessoa que não tem confiança, ali é uma pessoa que não tem caráter, ali é uma pessoa que se esconde atrás da Bíblia. Isso é vergonhoso, irmãos, isso é triste. Agora a coisa honrosa é saber, aleluia, que por onde aquela pessoa vai é testificada.
Daniel foi testificado, irmãos. Foi testificado, Deus deu livramento para ele dentro da cova dos leões, porque não acharam nada para acusá-lo. Você está entendendo? Ele entrou ali dentro, mas entrou ali confiando e sabendo: eu não devo nada a ninguém. Eu não fiz nada de errado. Aleluia, minha consciência está limpa. Isso é coisa honrosa para o cristão e para nós. Saber que é onde nós colocamos a planta dos nossos pés, ninguém pode nos incriminar, ninguém pode nos acusar. Satanás não tem como nos oprimir, não tem como nos acusar dizendo: você fez isso, você fez aquilo. Aí você pode dizer: eu fiz no passado, quando eu não era convertida, quando eu não conhecia Cristo, mas agora que eu conheci a graça, ela me libertou, eu sou uma nova criatura. Então, Satanás, você não tem poder sobre mim, não tem domínio sobre mim, porque eu sou livre para Cristo. Não tem coisa mais honrosa do que sermos livres. Do que sermos livres. Agora, vergonhoso, irmãos, é quando Satanás fica nos arrodeando, nos afrontando e dizendo: você é crente mesmo? Você já pensou que horrível, irmão? Você já pensou? Você já pensou você acordar de manhã e às vezes você está naquela fé, naquele ânimo, e aí chega alguém e diz assim: você é crente mesmo? Até mesmo da tua família. Você é crente mesmo? Isso aí não é posição de crente, não. E para mim, você não... Eu já ouvi isso, irmãos, de pessoas que já disseram assim, que dentro da própria casa sofriam uma perseguição muito grande. Porque as pessoas da sua família sempre viviam acusando, sempre viviam dizendo que ela não era crente, que ela não era isso, que ela não era aquilo. E a gente começamos a orar por essa irmã para que Deus viesse dar vitória para ela, para que essa perseguição não permanecesse. Só que aí depois a gente foi procurar o histórico. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, eu vou dizer uma coisa: quem tem o Espírito Santo de Deus, nada fica encoberto, porque ele revela. Ele revela. E aí a gente começou a orar, começou a buscar de Deus, para que o que estava acontecendo dentro daquela casa, que todo mundo oprimia, que todo mundo ofendia, até na rua, quando a gente estava junto conversando com a irmã, às vezes filho, maltratava, xingava. E aí a gente começou a orar e aquilo incomodou. E aí um dia nós oramos, o Espírito Santo disse assim: eu vou mostrar a conduta dela dentro da casa. Irmãs, irmãos, quando a gente foi ver a conduta dessa irmã dentro da casa, ela era pior do que os filhos. Ela era pior do que o esposo daqueles que não eram crentes. Ela xingava, ela maltratava, ela, você entendeu? Não dava bom testemunho. Era desleixada dentro da casa. Aí eu pergunto para você: como que a gente vai pregar o evangelho lá fora, se aqui dentro da nossa casa, a nossa família não testifica? Os primeiros que tem que ver Cristo na minha vida é a minha família, irmãos. É a minha família. Ah, mas a minha família conhece meu temperamento, conhece meu gênero. Conhece, minha família conhece aqui. Todo mundo aqui na minha casa me sabe. Só que também muita gente sabe que o que era a Camila lá atrás e hoje mudou muita coisa. Eles mesmos testificam: nossa, realmente você está convertida, porque se fosse aquela Camila de lá atrás, que não era convertida, essa casa já tinha virado de perna para o alto. E hoje não, pela misericórdia do Senhor, eu já tenho aquele temor de ouvir, de ter sabedoria, de orientar, de trazer uma palavra, de orar. Dentro da minha casa não sou um tipo de pessoa de ficar dando escândalo nem para minha filha. Sempre procuro, vamos assentar na mesa para fazer refeições, sempre pronunciando palavras boas, palavras de bênção, meditação, oração, louvor. Na minha família, na casa dos meus pais é a mesma coisa. Não sou aquele tipo de filha desobediente, mal criada. Se me mandar fazer isso, pedir para mim fazer, eu faço. Meus irmãos, procuro tratar bem, com respeito. Tá certo que tem hora que a gente tem umas ruguinhas, porque somos carne, mas a gente procura resolver ali. Você tá entendendo? Só que isso não vai dizer que eu não sou uma cristã. Eles testificam que verdadeiramente Deus é na minha vida. Tanto que quando eu vou pregar, minha família tá junto comigo. Minha família tá sempre me acompanhando. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs estão sempre me acompanhando quando eu vou ministrar. Minha filha. Por quê? Porque realmente sabe que pela bondade, não estou falando isso aqui para me engrandecer, eu estou dando um exemplo.
Agora, você já imaginou se a irmã Camila tá aqui na live falando para vocês tudo isso? Falando para vocês tudo isso. E aí, de repente, a minha irmã tá ali olhando para mim com um olhar de repressão. A minha mãe tá ali balançando a cabeça dizendo: para de mentira, Camila, que isso? Você entendeu? Isso é triste, irmãos. Isso é triste. Muito triste. Imagine pro coração de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer nos livrar, Deus quer nos socorrer, Deus quer nos ajudar, Deus quer enviar resposta. Só que para isso nós também precisamos, aleluia, ser obedientes. Precisamos também ter, aleluia, a testificação de que nós somos cristãos. Nós não podemos só agradar lá fora. Lá fora todo mundo conhece a missionária Camila, a irmã Camila que prega, mas aqui dentro eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã e eu tenho que respeitá-los, eu tenho que amar, eu tenho que orientá-los dentro da minha condição. Irmãos, e detalhe, porque muitas das vezes quando Deus me usa aqui dentro da minha casa, às vezes Deus me manda lá na casa da minha mãe, do meu pai, às vezes para entregar a profecia para eles, às vezes Deus vai revelar algo, às vezes Deus manda eu ir lá orar, eu vou lá, eu oro e eles recebem, eles ouvem a palavra do Senhor, eles acreditam em Deus. Isso significa que é o quê? Não é a irmã Camila, mas o testemunho. Às vezes não é por muito falar que nós vamos ser ouvidos. Às vezes dentro de casa nós ficamos ali, ó, batendo na mesma tecla, você vai pro inferno, você vai pro inferno, você vai pro inferno. E a pessoa vai aguçando mais aquilo. E às vezes o que a gente precisa fazer é o quê? Um bom dia. Você tá bem? Como é que você tá hoje? É um abraço, eu te amo. Senta, vamos tomar um café, vamos conversar. O que tá acontecendo? Ah, não, vamos cantar, vamos se alegrar, vamos ser felizes. Você entendeu? Não é esse negócio, não, porque eu sou crente, sou missionária, sabe como é que é? Eu não posso me dar esses negócios, não posso dar risada. Quem disse, irmão? Eu dou risada, eu brinco, eu pulo corda, eu corro. Eu sou feliz, eu prego a palavra, eu tenho Cristo. A alegria do Senhor é minha força. Aleluia! Você tá entendendo? Agora tem gente que fica assim, não, porque eu sou crente, porque eu não posso... Não, eu tô com a minha família. Aí eu tenho que me despir um pouco da religião, embora eu não sou religiosa, eu sou cristã. Eu sou cristã, eu sirvo a Jesus. Eu sirvo a Jesus. E eu digo uma coisa, irmãos, eu uso as minhas vestes não é porque eu quero ser santa, não. Não é porque eu quero ser melhor do que você, e não é porque eu quero mostrar para você que eu sou mais santa que você, não. Porque eu sou pecadora. A forma em que eu me visto é a forma que eu me sinto bem. Eu gosto de me vestir assim. Eu me sinto bem assim. Eu me sinto bem assim. E eu vou dizer algo aqui. Em relação, que nem tem muita gente que pega e fala assim pra mim, mas por que a missionária não usa calça? Não gosta de usar calça, porque eu não tenho nada contra quem usa, fica à vontade, eu não tenho problema nenhum. Eu só tô aqui dizendo eu não uso, irmãos, porque é o seguinte, quando eu tava no mundo, eu usava muita calça apertada, eu gostava muito de calça apertada, agarrada. E quando eu fui pra Cristo, a minha dificuldade era me deixar a calça apertada. E o short curto, gostava muito de short curto. Era uma dificuldade muito. Foi uma luta, na verdade. Porque era calça pra mim, calça pra dormir, sabe, direto, e short. E depois de muita oração, de muito jejum, o Senhor me libertou. E depois disso eu falei com o Senhor que nunca mais eu usaria calça ou short. Nunca mais. Então, eu não uso por isso. Por quê? Eu sei que se eu colocar uma calça, aquilo vai entrar no meu coração. Você tá entendendo? Então eu tenho que me policiar. Então eu fujo disso. Então eu não quero. Se for pra mim cair, eu não quero. Você tá entendendo? Então eu me sinto bem usando meus vestidos, me sinto bem usando minha saia comprida, me sinto bem usando minhas saias. Não é pra envergonhar e nem pra mostrar santidade a ninguém. Porque eu não sou santa. Nós somos santos porque somos um povo chamado e separado por Deus. Agora, em relação à santidade para ir morar no céu, se eu fosse, eu já estava lá, irmãos, não estava aqui. Eu sou pecadora, estou tentando melhorar as minhas obras e os meus caminhos como vocês. Sou falha, sou sujeito a erro, sou sujeito a falha como cada um de vocês. Não é porque às vezes a gente prega a palavra que nós estamos isentos de pecar, não. É aí onde está o perigo. Tem muita gente que se acomoda, fala, porque eu sou pregador, eu sou isso, eu sou aquilo, eu conheço a Bíblia, o diabo não me pega. Não, irmãos, eu não caio nessa mentira, não. Não caio, não.
Por ao contrário, é aí que eu oro mais, é aí que eu busco mais, é aí que eu fujo mais da aparência do mal, é aí que eu busco mais a presença do Senhor, porque é onde Satanás mais tenta nos pegar. É aqueles que estão ali, é aqueles que estão ali seguros, achando, não, porque eu conheço a Bíblia, eu não peco. Não, eu peco sim. Não é porque eu conheço que eu não peco. Porque às vezes é cada pensamento que vem na cabeça da gente, irmãos, que só Jesus. Eu sou ser humano, eu sou sincero. Eu não vou dizer para vocês aqui, não, porque a irmã Camila, nossa, não, é um amor de pessoa. Claro, eu sei respeitar todo mundo. Desde um bebezinho a uma pessoa idosa. Sei respeitar. Mas eu sou uma pessoa difícil de lidar, eu tenho um gênio forte, eu estou trabalhando na minha natureza, estou a cada dia mortificando a minha natureza para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então eu não uso calça, porque às vezes a pessoa fala, mas tá frio. Não uso por causa disso, irmãos, porque se eu ver, eu sei, eu conheço a minha carne. Então eu não vou dar essa brecha para o inimigo me pegar. Então eu ponho minhas meias, e tchau, põe meu vestido longo e glória a Deus, amém? Então a palavra do Senhor é essa, para mim e para a tua vida. Se você não, aleluia, se você não se posicionar, tu e a tua casa perecerá. E quem sabe que não foi para esse tempo que o Senhor te pôs a este rei, a este reino. O Senhor te colocou aí com um propósito, o Senhor te colocou aí com uma missão, com uma função. Não foi em vão que o Senhor te colocou aí. Talvez não seja no falar, mas talvez na postura. Talvez não seja no gritar, mas talvez no calar. Mas para algum propósito Deus te colocou dentro deste ambiente. E o Senhor está dizendo, se você se cala, se você não se envolve, tu e a casa de teu pai perecerá. Tu e a tua casa sofrerá grandes retaliações. Talvez é por isso que você está desanimado, está aí descontente, não consegue se levantar. Porque quando o Senhor manda você fazer algo, você não faz. Se envolva, o Senhor está dizendo. Se envolva hoje naquilo que o Senhor te confiou. Para de reter o teu chamado, para de reter teu ministério, para de reter aquilo que o Senhor te confiou sobre a tua vida, dentro da tua casa. Para com isso, mulher, homem de Deus, levanta aí em nome de Jesus. Joga esse desânimo, joga esse medo embora e deixa quem quiser falar. O importante é Cristo. Se você está servindo a Deus e a palavra dele, aleluia, está, aleluia, te dando todo o suporte, vai e não olha para trás. Para de sofrer, porque você está sofrendo porque não está se posicionando. Está sofrendo porque não está se levantando. E está na hora de você se levantar e entender qual foi o propósito, qual foi o chamado que o Senhor te colocou. Aleluia! Ele não quer que você pereça. Ele não quer que você morra. Ele não quer que você seja destruído. Ele não quer que o inimigo te destrua nessa situação. O Senhor aniquilou as obras do mal por intermédio, aleluia, do posicionamento de Esther. Toda a nação, aleluia, foi salva. Você está entendendo? Não é só você. Não é só você, tem outras pessoas que dependem de você, tem outras pessoas que dependem do teu levantar, tem outras pessoas que estão perecendo dentro da tua casa, no teu ministério, esperando uma palavra, esperando uma oração, esperando um abraço, esperando uma visita, esperando um eu te amo. Esta pessoa que está aí do teu lado, às vezes está aí chorando por um eu te amo. Tira essa dureza do coração, aleluia, perdoa esta pessoa, libera perdão para esta pessoa. Irmão, nós temos o hábito, meu Deus, nós temos o hábito de sermos tão duros. Irmãos, a vida é tão fácil. É tão fácil, é tão fácil. Só que nós complicamos demais, você está entendendo? Nós complicamos demais com o nosso orgulho, com a nossa arrogância, com o nosso eu. Olha aí, irmão, Jesus, ele humilhou-se a si mesmo.
Ele se fez pecado para que eu e você estivéssemos livres hoje. Aí nós ficamos aqui perante uma pessoa, aleluia, que é pra gente amar, a gente odeia. Diante de uma pessoa que é pra gente dizer eu te amo, a gente passa por essa pessoa como se fosse uma porta, como se fosse um ninguém, por causa do nosso eu. Eu não vou pedir perdão, eu não vou falar, eu não quero graça. A gente levanta o nariz e sai por aí como se nada, irmãos. Que isso? Humilha-te. Não perante a pessoa. Às vezes você acha que você olhar para esta pessoa e dizer que eu te amo, olha, me perdoa. Às vezes você acha que é dizer assim, ó, simplesmente dizer para essa pessoa assim, eu estou me humilhando, que vergonha, que nada é oportunidade, irmãos. Não é humilhação, é oportunidade. O Senhor me levou a entender isso. Aleluia, Ele dizendo para mim, quando você chega para uma pessoa e você pede perdão, você reconhece, você muda o seu comportamento, a sua atitude, não é vergonha, não é vergonha, isso é reconhecimento, isso é oportunidade, oportunidade de mudar, oportunidade de ter uma nova vida, irmãos. O Espírito Santo de Deus me revela aqui. Eu estou sentindo uma dor muito forte no peito. Eu não sei se é alguém que está aqui na live ou se é de alguém que eu tenho que interceder depois. Mas eu estou sentindo uma dor muito forte aqui no peito. E o Senhor, o Espírito Santo está dizendo que está livrando esta pessoa de morte. Livrando, é livramento. É uma dor muito forte, irmão, é um incômodo muito forte no peito, um aperto, uma pressão muito forte. E o Senhor está dizendo, eu estou livrando de morte. Eu não sei se é para você, se é para você, em nome de Jesus, receba. Se é alguém que está aqui na live, receba. O Senhor está te livrando de morte. Esse aperto que você está sentindo no peito, essa dor, esse sufocamento, que vai sufocando. O Senhor está dizendo, eu estou te livrando hoje. Estou quebrando o laço do diabo, o laço de morte, sobre a tua vida. Sobre a tua vida, o Senhor está dizendo, eu estou repreendendo hoje, sobre a tua vida, sobre a tua casa, laço de morte. Nesta manhã, receba saúde sobre a tua vida. Em nome de Jesus, enfermidade, bate e retirada agora. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E essa dor sai agora, em nome de Jesus. E você receba saúde. Vai recebendo alívio. Vai recebendo alívio aí, vai recebendo alívio no coração, vai recebendo alívio aí, aleluia, na alma, vai recebendo aí, isso não vai te sufocar, isso não vai te matar, porque o Senhor Jesus está te visitando e está repreendendo. Agora, em nome de Jesus, saia a enfermidade e receba a cura e a libertação. Voltando, perdoa. Libera perdão, libera, mas irmã, é humilhação, não é humilhação, não, é oportunidade. Jesus está te dando a oportunidade, aleluia, de você ser feliz, de você ser livre, de você mostrar, aleluia, que você não tem o seu eu, mas o teu eu é de Cristo, aleluia, o teu eu é de Cristo. Você está me entendendo? O Senhor está dizendo, minha filha, meu filho, se envolva. Se envolva, se envolva. Não é porque, aleluia, você acha que você está nessa posição hoje, ou que você se sinta maior, ou que você se sinta inferior. O Senhor está dizendo se envolva. Porque talvez seja para este propósito que o Senhor te chamou. Para este propósito. Ah, mas irmã, mas eu não tenho um ministério assim, irmãos, para começar. Você não precisa de uma credencial. Para começar a servir Jesus, para mudar, você não precisa de uma credencial, você não precisa de um diploma. Você precisa, sabe do quê? É da presença do Espírito Santo. É da direção do Espírito Santo na tua vida. E você saber ouvir a voz dele. Discernir. E o Senhor está dizendo, aprenda a discernir dentro da tua casa, dentro do teu ministério. Em vez de você olhar para aquela pessoa, dobre o teu joelho e ore por ela para que Jesus liberte. Não precisa ninguém ficar sabendo não, irmãos.
Não precisa ninguém saber que você está orando por aquela vida. Pega a causa em silêncio, põe no joelho. Depois, glória a Deus, quando você vê aquela pessoa firme, cantando, pregando, glorifica a Deus. Nem precisa dizer para ela, olha, eu orei para você chegar aí. Não, não precisa. Crente não precisa disso, irmão. Sabe por quê? Eu sou assim, irmãos, eu sou dos bastidores. Eu gosto de ficar ali nos bastidores. Deus me chamou para pregar e quem me conhece sabe o quanto foi difícil, porque eu era muito tímida para aparecer. Só que conforme vai indo, o Espírito Santo vai nos moldando, conforme você vai cedendo à vontade do Espírito. E o Senhor vai nos modelando, vai nos formando, vai ali nos lapidando. Eu ainda sou tímida, ainda sou vergonhosa, tremo muito quando eu estou pregando, mas a gente percebe no decorrer da caminhada que esse tremor é bom, que isso significa o temor do Senhor. Então eu não quero perder, que eu continue tremendo mesmo. Isso é muito bom. E quando eu descobri o propósito que Deus tinha para minha vida, eu não vou dizer para você que foi fácil. Não foi fácil. A gente sofre perseguição, a gente sofre rejeição, a gente sofre muitas coisas por amor à obra, por amor a Cristo. Só que a gente também tem recompensa, irmãos. A gente tem a presença do Espírito Santo. A gente tem a presença do Deus forte. A gente tem a presença, Deus de poder e Deus de glória. A gente tem a presença, glória a Deus e mameire, que Deus continue abençoando. Jesus Cristo cura sim, é Ele que está aí. É Ele que está aí, né, irmã Camila? Não, é Jesus que está aí. Ô, glória. E a gente sabe que a chamada é árdua, irmão. Não adianta falar. A partir do momento que você decidiu seguir a Cristo, é luta, é provação. Só que a plenitude de tudo isso é a presença do Espírito Santo e essa comunhão, essa liberdade de falar. E você saber que você está fazendo o que é certo e não o que é errado. Então, não fuja mais do teu chamado. Não fuja mais daquilo que o Senhor tem te confiado, porque está perecendo a tua casa e você nessa situação. Você está sofrendo. Porque tem pessoas precisando de você. Tem pessoas que precisam do teu socorro. Tem pessoas que precisam, aleluia, do teu abraço, que precisam ouvir a tua palavra. Ah, mas Deus pode usar outro, Deus pode, mas o Senhor escolheu você. Escolheu você para esse tempo, para essa hora. Adore o nome do Senhor dentro da tua casa, no teu carro, no caminho, na escola, no trabalho. Ah, mas eu não posso adorar com os lábios, mas em pensamento. Mas sirva a Deus em todo o tempo. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e maravilhoso Pai. Nesta manhã eu te agradeço, Senhor Jesus querido, por esta palavra. E te agradeço, Espírito Santo, pela direção desta live. Porque eu creio, Pai querido, que pessoas aqui, vidas aqui, meu Pai querido, nesta manhã foram alcançadas. Eu creio, Pai, que está havendo livramento. Eu creio que está havendo socorro. Eu creio, Pai querido, que está havendo ajuda dos céus para o teu filho. Aquele que estava desanimado está recebendo ânimo agora. Aquele, meu Pai, que não se levantou da cama agora vai começar a se levantar. Vai começar a fazer os seus afazeres. Porque está recebendo força. Está recebendo energia do céu, está recebendo, meu Pai querido, a ajuda do céu sobre ela, sobre ele. Nesta manhã, Espírito Santo, esta pessoa que estava enferma está sendo curada. Sinta agora, nesta manhã, o teu ser sendo curado. Sinta agora as mãos poderosas do Senhor, te curando desta enfermidade que estava te impossibilitando de se levantar. Em nome de Jesus, nesta manhã, meu irmão, minha irmã, seja curada, independente da dor, independente da enfermidade. Nesta manhã seja curada, seja curado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta pessoa que precisa de uma porta, que precisa de uma porta de emprego, de um escape, que nesta manhã o Senhor venha direcionar esta porta. Meu Deus, visita este currículo. O Senhor sabe aonde o teu filho, a tua filha colocou. Honra ele, honra ela. Em nome de Jesus, esta pessoa que está com causa na justiça, brada, meu Pai querido, a vitória na causa da justiça. Que pela segunda-feira, meu Deus, o telefone venha tocar, a notícia venha chegar desta causa, em nome de Jesus, ó Pai. Vai visitando nesta manhã este dia, vai visitando nesta manhã esta pessoa, vai visitando esta alma, este lar, esta família, vai salvando, vai libertando, vai curando. Liberta do alcoolismo, liberta do tabagismo, liberta da droga, liberta da prostituição, liberta da mentira, liberta do adultério, liberta, Senhor, nesta manhã de pensamentos de morte, liberta nesta manhã, Senhor, de tudo aquilo que é contrário ao teu Espírito, que haja vida,
Que haja vida, que no decorrer deste dia, Pai, estas pessoas venham ter surpresas, que nós venhamos ter surpresa dos céus, ó Pai, vendo o Senhor nos visitar e nos abraçar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Oh, glória! Jesus é bom e nos dá garantia de vitória. Um beijo no coração, a paz do Senhor Jesus e até quando o Senhor Jesus nos preparar mais uma oportunidade. Amém? Fica com Deus, povo de Deus. A paz do Senhor, Camila Petra. Maria Silvia, Paz do Senhor, Mameire, Deus abençoe a cada um. A Natália, lá de São Paulo, Paz do Senhor, abençoada a cada um dos irmãos, das irmãs que participaram da live. Que Deus continue abençoando. Muito obrigado por fazer parte desse ministério, desta obra do Senhor. Vocês são muito importantes, viu? Muito importantes aqui, quando vocês estão aqui ouvindo. Isso é muito importante para a gente que está pregando. Significa que nós estamos na direção certa. Amém? Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia.